Fala, meu povo, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo muito bom, espero que com vocês também. Hoje a gente vai começar mais uma semana aí das nossas aulas, se Deus quiser, tudo na paz. Hoje o assunto será o módulo 4, né, se eu não me engano. Não sei se é módulo ou é frente. Cara, eu sempre confundo essas paradas aí de vocês. Mas o certo é que será o último assunto que faltava para a gente fechar esse material, esse primeiro material que a gente recebeu. E o assunto, como vocês podem ver aí, né, é sobre rede de transporte, tá? Rede e sistema de transporte. Onde a gente vai falar principalmente sobre a matriz de transporte, o que é, para que serve, como deve ser utilizado, o que tem que se levar em consideração, o que não pode ser descartado, né? Então, quando a gente fala de rede de transporte, nos dias atuais, dentro desse modelo de mercado que nós vivemos atualmente, ele é muito válido, ele é de grande importância, né? Levando em consideração aqui também o fato de que a globalização, que é um dos assuntos que nós já falamos anteriormente, ela nasce, ela se configura exatamente a partir do momento em que há o desenvolvimento de meios de transporte mais eficientes e também o desenvolvimento de novos modelos de comunicação, tá? Então, o nosso assunto de hoje é esse. Não esqueçam de baixar o QR Code, está aqui no canto, exatamente da imagem que nós vamos trabalhar aqui. Então, não esquece, até para estudos futuros. E também não esquece de colocar o teu registro, né, a tua frequência aí no chat, tá? Como eu já falei anteriormente, se por acaso tiver dúvida, deixa aí no chat que logo na sequência a gente vai lá e corrige essas falas, tá bom? Na verdade, tirar essas dúvidas caso elas existam. Então não sai daí, vou só fazer aqui a transição de tela e já já a gente volta para comentar sobre o conteúdo, beleza? Fica aí, hein? Pronto, aqui a gente de volta. Esse daí é exatamente o esqueminha que nós iremos conversar hoje. Como vocês podem perceber, sobre redes e transporte, tá? E aí, como eu ia falando, galera, é muito importante, é assim, sabe, cara? É um assunto que a possibilidade de vocês encontrarem isso em provas, ela é muito grande, tá? É um assunto que frequentemente, todos os anos, a gente tem questão no Enem que fala sobre esses meios de transporte, esses sistemas de transporte, tá? Que basicamente que ele fala sobre redes, né? Que é exatamente os modais, né? Os modelos de transporte que são utilizados para basicamente interligar todo o sistema econômico global, né? Por isso de rede, de conexão, de ligação. E como que o transporte ele vai ser importante dentro dessa rede, né? Quais são basicamente os modais mais utilizados para essa conexão, para essa ligação, tá bom? Então, como eu ia falando no início, né, lá quando a gente ainda estava na outra tela, galera, ó, um dos pontos que a gente precisa destacar aqui é exatamente a ligação, né? A referência que eu devo fazer em relação ao desenvolvimento desses sistemas de transporte com o processo de globalização. Já havia dito para vocês antes que a globalização, ela resumidamente, assim, para deixar muito evidente, ela acontece exatamente quando existe uma maior interação entre os países, né? E essa interação, essa interdependência entre países, independente se esse país é muito forte economicamente ou muito fraco, mas todos eles, de maneira direta ou indireta, vão estar conectados dentro desse processo de globalização. E essa conexão, essa interdependência, ela passou a ser mais forte durante essa globalização devido ao desenvolvimento de sistemas de comunicação eficientes, né? Como, por exemplo, a internet, que hoje é basicamente o principal elo que liga esses países, né? Que favorece essa comunicação
praticamente em tempo real e sem nenhum tipo de distância, né? Então independe de distâncias. E também dos sistemas de transporte, que passaram a ser mais eficientes, que passaram a ter uma capacidade e uma diversificação de carga muitas vezes maior do que era anteriormente. Então nós dizemos que a globalização ela se configura como uma espécie de encurtamento de distâncias, ou seja, não fisicamente falando, porque essas regiões continuam nas mesmas distâncias, mas em relação à comunicação, você consegue aí da sua casa, em qualquer lugar que você esteja, comprar de uma loja chinesa que está do outro lado do mundo, e a eficiência dos meios de transporte que trazem essa mercadoria até a tua casa num tempo recorde, entendeu? Então é basicamente isso que a gente deve entender aqui, globalização. Esse encurtamento de distância, essa relação sem barreiras, né? Graças à comunicação e principalmente à rede de transporte, né? Os sistemas de transporte. Então você precisa considerar a globalização. Então a partir do momento que essa globalização ela passa a ser mais efetiva, ela passa a se consolidar, os meios de transporte também devem acompanhar toda essa solidez do processo, tá? E com a globalização, a gente teve uma expansão do comércio, tá? Então, o que antes um país só vendia para os seus vizinhos, agora ele vende para qualquer outro país no mundo que fica em qualquer outro continente do mundo, tá? Então, liga a globalização e a expansão comercial a esse desenvolvimento e essa evolução de meios de transporte mais eficazes, tanto do ponto de vista velocidade, como também do ponto de vista capacidade de carga, beleza? Então liga aí globalização e expansão comercial ao desenvolvimento dessas redes e sistemas de transporte. Isso porque, né, essas duas informações elas vão fazer com que haja uma maior circulação. E aí a gente não está falando da circulação somente de mercadorias. Ela vai ser também uma circulação de serviços, tá? Uma circulação de capital e também a circulação de pessoas. A gente poderia até colocar aqui também de formação, né? Só que eu acho que cabe aí dentro da fala de serviços, tá? Então, ó, de mercadorias, o que eu estava falando anteriormente, né? Você ter a capacidade de comprar um negocinho, por exemplo, esse meu Mario aqui, ó. Eu comprei um kit todo diretamente da China, né? Para ser mais exato, de Singapura, pelo um site chinês, que chegou na minha casa em 40 dias, tá? Então essa circulação de mercadoria que saiu do outro lado do mundo para cá, numa velocidade de tempo aí bacana, né? Para os dias atuais. Serviço. Você contrata um Netflix da vida, você contrata um Spotify da vida, um Facebook. São serviços desenvolvidos em outros países que são vendidos para o mundo todo, entende? Capital. Você poder investir numa empresa, investir na bolsa de valores de qualquer país do mundo. Essa livre circulação, né? Esse livre investimento em qualquer local do mundo. E ainda de pessoas. Você vai para os Estados Unidos, você vai para a Europa, se tiver, claro, né? Então, essa globalização e o desenvolvimento dos meios de transporte vão favorecer toda essa situação aí, tá bom? Aí nós vamos ter, ó, como ele fala, o desenvolvimento dos sistemas de transporte e sua modernização, como eu já ia falando anteriormente, né? Então não é só o surgimento de novos sistemas de transporte, mas também a modernização de sistemas de transporte que já existiam, como por exemplo o trem, que até anteriormente era manual, né, através de gangorras, depois ele passa a ser mecânico a partir da queima do carvão, depois ele passa a ser através do diesel, depois ele passa a ser eletricidade e por aí vai, tá certo? Então, esse meio de transporte, eles devem ser eficientes, velozes, para percorrer grandes distâncias e com um custo muito baixo.
Então, hoje, a lógica que envolve esse sistema, essa rede de transporte, ela se pauta exatamente desses 4 pontos. Eficiência, como eu ia falando, rapidez, que ali eu coloquei como velocidade, né? A capacidade de percorrer grandes distâncias gastando pouco, né? Com um custo muito baixo. Tá? É exatamente esses 4 que nascem para atender as necessidades do mercado, como ele coloca aqui no final, tá bom? Então aí tem um resumo bem bacana sobre aquilo que vocês devem considerar sobre redes e transporte. Ligar a globalização e o aumento do comércio, né, a expansão comercial, ela vai promover uma maior circulação de mercadoria, de pessoas, de serviços, de capital. Nós vamos ter não só o desenvolvimento de novos modelos de transporte, mas também a modernização daqueles que já existiam. E esse sistema de transporte, para atender às necessidades do mercado atual, ele precisa respeitar 4 pontos, 4 características, tá certo? Que a gente falou: eficiência, velocidade, percorrer grandes distâncias a custo muito baixo, beleza? Aí vamos lá para a sequência onde ele fala sobre matriz de transporte. Ó. Bem aqui, matriz de transporte. O que é essa matriz de transporte? Ela corresponde ao conjunto de modais. Galera, ó, fique esperto nessa palavra. Quando você vê aqui modais, basicamente ele está se referindo aos modelos, tá bom? Só uma palavra enxerida aí que a galera gosta de usar. Então, matriz de transporte, ela se refere ao conjunto de modais que são usadas para transportar. Aquilo ali é um S, tá? Agora um R. Inclusive eu estou percebendo agora que eu botei aqui esse transporte sem um S, aí você depois coloca um S aí, tá bom? Então ela é um conjunto de modais que são utilizados para transportar mercadorias e pessoas, principalmente, tá certo? Favorecendo o desenvolvimento econômico e social dos países. Então, quando você ouvir falar sobre modais, né? Na verdade, matriz de transporte, você entenda nesse sentido, beleza? Que é um conjunto de modelos de transporte que serve para mover, né? Locomover pessoas e mercadorias. Isso vai favorecer não só o desenvolvimento econômico, por conta da circulação de mercadorias, e até de pessoas profissionais que trabalham em determinadas áreas, como também o lado social, beleza? Vamos agora aqui ver no Brasil. Ó. No Brasil, galera, existe um ponto aqui importante que a gente precisa destacar, que a nossa matriz de transporte ela é considerada inadequada, o que consequentemente poderia também ser definida como ineficiente, tá certo? Ou seja, nós temos uma série de problemas que estão ligados à nossa rede ou à nossa matriz de transporte. E esses problemas eles estão ligados principalmente a 2 pontos específicos, eu até coloquei aqui. Um é a extensão territorial que o nosso país apresenta, tá bom? E, consequentemente, o fluxo do qual nós usamos esses modelos de transporte. Então, quando eu faço um paralelo em o tamanho que o nosso país possui e o tipo de matriz de transporte que nós utilizamos, ela tanto dificulta a circulação dessas mercadorias dentro do território, como também elas deixam esses modais muito caros, tá? Não só para a instalação, mas também para a manutenção desses modais, beleza? Por isso que eles são definidos como ineficazes, inadequados, ineficientes. Aí eu vou dar um zoom aqui para a gente olhar esse quadro, tá? Que inclusive eu peguei do material de vocês, ó, onde ele destaca, né, que praticamente 60% da circulação, esse é um gráfico que fala sobre mercadorias, tá bom, galera? Então esse é um gráfico, né, que mostra que a nossa matriz de transporte ela está muito pautada no sistema rodoviário. Ou seja, praticamente 60%, ó, mais da metade da circulação de mercadorias dentro do território brasileiro, ele ocorre em rodovias, tá?
seguido de ferrovias, depois de hidrovias, depois de dutoviários, que é por onde passa principalmente o gás e o óleo, né? E o aéreo, que corresponde a uma menor parte, apenas 1%. Então, se a gente pegar o meio de transporte que nós utilizamos em maior quantidade, ele é muito caro. Mas ele é caro não pelo basicamente a instalação, mas ele é caro principalmente por conta da manutenção e do tamanho do nosso território. Então, quando você concentra praticamente 60% do fluxo de mercadoria dentro do nosso país em rodovias, é o que dá os engarrafamentos, a demora para esse produto chegar até o destino, o custo elevado desse transporte. Então, tudo isso é colocado na balança, né? Tá certo? Então, nós temos aí, em primeiro lugar, o sistema rodoviário. E se a gente for falar de pessoas, esse rodoviário ele chega a praticamente 80% do da nossa matriz de transporte. Ela é até superior, tá bom? Mas se a gente for ranquear, 60% arredondando aqui, né? Seria rodoviário, 25% ferroviário e 13% hidroviário. Os dois outros até são de baixo custo, mas como você vê, representa pouco, né, dentro da realidade do nosso país, tá bom? Então, saindo daqui, vamos para cá. Sempre deve se considerar, né, em optar pela matriz de transporte de um lugar, alguns pontos, tá? E aí, quais seriam esses pontos? A distância, qual o tamanho do país, para você ter uma noção básica de como que vai ser essa circulação e esse fluxo, tá bom? E as necessidades econômicas, é óbvio, né? De cada uma dessas regiões, tá certo? Qual o tipo de produto, qual o tempo, né, que esse produto ele pode ficar em escassez ou em uma menor oferta. Então, você sempre leva em consideração isso. A distância que deve ser percorrida e essa necessidade, né, a questão do tempo, principalmente. Outro ponto a se considerar são os aspectos naturais, principalmente o relevo. Por exemplo, o Brasil ele tem fisicamente uma grande quantidade de água, né? Os nossos reservatórios eles são bem extensos, né? Nós temos muitos rios perenes que não secam. Porém, a maior parte dos nossos rios são de planalto, ou seja, eles possuem terreno acidentado, o que dificulta a navegação, tá? Então, é um outro ponto que você considera. E também as fontes de energia, né? Quais seriam as fontes de energia que nós utilizamos para favorecer esse modelo de transporte usado, né? Que a gente optou, tá certo? E aí ele faz no finalzinho uma tabelinha sobre os custos, né, ligado a esse sistema de transporte. Eu vou dar um zoom aqui novamente, para a gente dar uma analisada nessa tabela que vocês têm aí, mas como a gente está assistindo é importante que olhar, né? Então o custo de transporte, ele toma como base aí as ferrovias, né, com um ponto, aí você vai comparar todos os outros, ó. Aí, o que é que faz aqui a gente entender? Que os dutos, tanto para o gás quanto para o óleo, ele é o que tem o menor custo, tanto de instalação como de manutenção, tá bom? De funcionamento. Seguido das hidrovias. As hidrovias elas têm aí muita dependência também natural, como o volume de chuva, né? O tipo de relevo, como eu falei anteriormente. Um outro de baixo custo seriam as ferrovias, e como você percebe, chega a um custo só de né, como ele destaca ali. E aí chegam os mais caros, que seriam as rodovias, que é o modal que a gente mais utiliza, e um outro mais caro, que são as aerovias, né? Através de aviões, que você vê aí chega a custar até 3 vezes mais do que os outros modelos, tá certo? Então você percebe, ó, que a gente utiliza, né, o segundo meio de transporte mais caro em grande quantidade no nosso país, tá bom? Então deixa eu voltar aqui de novo. Vamos lá, ó. A má utilização, esse é um ponto importante que a gente precisa destacar aqui, tá? Ela pode trazer como consequência, ela pode acarretar, né, os elevados custos de manutenção para o funcionamento desses modais, de instalação desses modais e de funcionamento desses modais.
Então você gasta para instalar, gasta para deixar funcionando e gasta muito para manter, né? Para algum tipo de manutenção que caso haja necessidade futuro. E isso pode gerar ainda a redução das exportações. Aí você pode olhar para mim e dizer assim, Alex, mas por que você pode ter uma redução de exportações? Porque, galera, é bem simples. É importante a gente destacar aqui que você paga por isso, né, para esse transporte intercontinental. E aí você utiliza geralmente, dependendo da carga, navios, tá? E aí esses navios ele tem um custo, é óbvio, um dos mais baratos. Porém, você tem um custo tipo de levar essa mercadoria até os portos. Né? Então, quando você utiliza, por exemplo, as rodovias, isso vai deixar esse modelo mais caro, que consequentemente pode desencorajar, né, alguma empresa ou alguma região de exportar, porque custaria mais caro para ele levar a mercadoria até os portos do que dos portos chegar no outro país. Então isso pode reduzir essas exportações, tá? Pode fazer a gente vender menos e produzir menos. Então se a gente diminui as exportações, consequentemente reduz a venda, o que também vai fazer com que a produção despenque. E isso vai, é óbvio, né, aumentar o número de desemprego, tá bom? Então, a partir do momento que uma empresa, que uma indústria, que um agricultor ele passa a produzir menos, ele tem uma necessidade menor de mão de obra, tanto pela questão produtiva como também salarial, né? E isso faz com que ele dispense boa parte da mão de obra que ele utilizava, caso se ele tivesse uma produção mais elevada. E ainda tem que considerar o próprio prejuízo para o sistema de transporte. Porque imagina comigo, se eu vendo menos, se eu produzo menos, é óbvio que a circulação também vai reduzir. Tá, galera? E ela reduz porque é importante a gente destacar que geralmente a alta dos transportes ela é colocada nas costas do comprador. Tá certo? Então, se esse modelo ele é muito caro, muitas vezes o comprador ele recua. Ah, cara, está muito caro o teu produto, mas ele está caro porque o dono do produto leva em consideração o que ele gasta com transporte. Então você percebe que uma má gestão, ou uma má escolha, ou um investimento mal feito em relação ao sistema de transporte, ele pode sim acarretar uma série de prejuízos e uma série de falhas econômicas dentro do país, tá bom? Então era basicamente sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, tá certo? Vou só voltar aqui para uma outra tela para a gente poder aqui finalizar, tá bom? E aí eu queria dizer, galera, que mais uma vez problemas na internet, né, nos fez gravar essa aula. Eu prefiro essa aula quando a gente conversa aqui ao vivo. Mas ontem eu passei o dia gravando aulas exatamente com medo dessa possibilidade. Hoje eu tive com o pessoal da autoescola, caiu exatamente na hora que eu estava numa aula das primeiras séries, então acaba atrapalhando o fluxo, tá certo? Então já deixei essa aula porque caso houvesse alguma oscilação, aí a gente usaria essa aula aqui gravada. Mas assistam, deixe o comentário de vocês aí no chat, caso tenha, que quando for na aula de quarta-feira, eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Desculpa. Caso não tenham dúvidas, vocês podem deixar o ok também, só para mim saber quem foi que permaneceu até o final. E no mais, muito obrigado pela companhia. Caso vocês estejam assistindo esse vídeo, é porque infelizmente eu não consegui entrar ao vivo novamente, tá bom? Galera, juízo, saúde, que Deus abençoe vocês, a família de vocês. E quarta-feira a gente volta a se encontrar aqui. E a ideia na quarta-feira é a gente estudar todos os modelos, tá? A gente vai estudar cada um dos modelos de transporte, ver as principais características e aí finalizar esse material para que na quinta-feira a gente possa fazer uma correção de atividades, tá bom? Então, fica com Deus, tá? Quarta-feira a gente se encontra aqui e eu espero de coração, mas de coração mesmo, que dê certo a gente fazer ao vivo, tá bom? Galera, valeu, tá? Tchau, tchau e um abraço muito grande para todos vocês.